Shalom para todo mundo. Vamos perder tempo não, porque temos um encontro marcado aqui todos esses dias. Tenho ouvido alguns testemunhos. Hoje foi muito especial quando uma pessoa disse: apóstolo, eu estou aqui, olha, fazendo a primeira vez, eu já estou quarto dia e eu já tenho a minha bênção, já alcancei o meu propósito. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Eu vou ler daqui a pouco, tá, gente? Eu vou esperar um pouquinho só para chegar mais gente. Eu já vou ler daqui a pouco com você sobre essa expectativa desse versículo de hoje. A Bíblia é tão tremenda, né? Porque às vezes é uma simples frase, você vai conseguir encontrar aí o teu propósito, encontrar o teu caminho. Pelo que eu percebo, vai ter que entrar todo mundo aqui pelo nosso Instagram, pelo meu Instagram. E na hora aqui de ajustar aqui, aliás, eu estou falando aqui, mas estou vendo que o meu fone está lá no outro. Deixa eu até tirar aqui. Vocês estão me ouvindo aqui? Eu estou falando lá no outro. Boa noite, Valquíria, Cláudio, Deus abençoe, Shalom, Elise, Adriano, Deus abençoe tua vida, Lívia, nada faltando. Aliás, eu me esqueci de dar esse Shalom, né? Daqui a pouco eu vou fazer como se estivesse começando. É isso aí, você me lembrou algo bem importante mesmo. Vamos lá, minha equipe, vamos lá. Vamos ficar por aqui mesmo? Tem esperança aí? O Zé Noah está aqui na movimentação aqui. Eu acho que a gente foi ligar, alguma coisa se desajustou. Perdemos o link do YouTube, mas está aqui, ao vivo aqui com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está avisando lá que está o pessoal no YouTube, mandando para cá. E o que importa é que chegue até aí. Glória a Deus. Aliás, gente, hoje nós tivemos uma manhã com os pastores. Essa mensagem que eu preguei hoje, ela deve ser liberada ao final de semana. Chama No Limite. Olha, tem que ouvir. Vale a pena você parar para receber, para ouvir essa mensagem, para você ser abençoado. Foi muito especial. Pensa numa atmosfera tremenda, maravilhosa que Deus nos deu hoje e quero compartilhar com você. Vamos lá, 21:06, eu estou dizendo até locutor de rádio, né? Não, é só para poder dar uma olhada aqui no tempo. Quantos têm vivido testemunhos? Eu estou só segurando um pouco para entrar mais pessoas e a gente perceber se o link do YouTube vai entrar mesmo, senão depois, poxa vida, a gente está esperando juntos, né, viver dessa experiência. Aliás, deixa eu falar uma coisa que é bem instrutiva. Pessoas estão perguntando sobre o jejum, é natural. Às vezes para alguns é tão óbvio, mas na verdade, acho que vai sim, querida, para o YouTube. Estão ajustando aqui. O jejum coletivo, ele é para 18 horas, quer dizer, necessariamente você pode comer 5, às vezes 18:10, temos esse radicalismo. E você vai se preparar para consagrar aquele próximo dia. Por exemplo, entramos no quarto dia. Até às 6 da manhã, mas você tem que acordar às 6 horas para comer. Depois das 6 você já pode fazer suas refeições. Salvo pessoas que também, quando estão na hora da refeição, também estão abrindo mão, também estão deixando de se alimentar ou de carne vermelha. É uma decisão pessoal, né, que a pessoa tem. Então, às vezes a gente pensa que todo mundo já sabe e nem todo mundo sabe. E aí fica a dica para você ensinar as pessoas que o importante é a gente estar todo mundo nesse mesmo propósito, rompendo e sabendo que a força, poder na oração. Como eu te disse, hoje eu fiquei muito feliz de ouvir alguns testemunhos, né? Gente pedindo direção, pessoas pedindo como jejuar, pessoas colocando a sua causa e gente já contando testemunho de vitória. Eu falei, parabéns, porque a gente nem começou. E às vezes o jejum é apenas o tempo de oração e Deus se move no futuro. O jejum não é uma barganha com Deus, o jejum é para arrumar a nossa alma, nosso coração diante do Senhor. Tem gente aqui do Projeto da Valença, Lívia, Cristina está aqui, segundo ano que eu faço, coisa boa, parabéns, que Deus possa abençoar. Então vamos lá, você vai ter aí... Só Instagram. Então me dá aqui meu telefone, desliga ele geral. Gente, notícia para vocês, só Instagram hoje, então vale a pena. E se você precisar avisar isso para alguém, você avisa, porque probleminhas técnicos, né? E aí a gente
conserta amanhã e vai ajustando aí em nome de Jesus. Eu fico feliz pelo menos em estar por aqui. Então avisa geral a equipe, todo mundo que está aqui pelo meu canal do Instagram, né? Porque tem muita gente aí que estava lá esperando já o link, né, para poder se movimentar. E aí vou lá, vamos ver se minha equipe aí se movimenta aí amanhã, os outros dias. Amanhã eu estou na igreja, né? Vai ser mais fácil os outros dias para a gente poder ter um resultado. Quarto dia, Daniel capítulo 10, versículo 4. Então preste atenção e aí eu deixo depois registrado aqui. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Aí você fala, apóstolo, é só isso? Peraí, é tudo isso. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, do grande rio Tigre. Para todos que sabem, para quem está aprendendo, nós estamos falando sobre uma experiência que o profeta Daniel teve. E ali a cada versículo nós estamos lendo, nós estamos buscando um entendimento para nós. Eu confesso que tem também, né, o meu livro, onde você tem a devocional diária, e você pode crescer nela, e particularmente, eu não tenho aqui citado, né, mas a ideia é que a gente estude Daniel e dali a gente vai extraindo ao máximo. Então, shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. O dia e o lugar. Vou dar esse tema hoje, o dia e o lugar. Você percebe que um texto que parece não ter muita profundidade, ele dá para a gente uma base de que ele estava focado em um lugar e em um dia específico. Na Bíblia você ter esse dado, né, no dia 24, quer dizer, do primeiro mês, você ter dados claros do dia exato e saber que ele estava à borda do rio Tigre, ele estava em um lugar... Eu não me lembro na minha vida de muitas coisas. Aliás, acho que aos homens aqui, a gente não tem essa desculpa não, mas às vezes as mulheres esperam, né, que a gente possa se lembrar de algumas coisas que não deu para lembrar. Às vezes eu vejo conversando com Silvia, ela lembra até alguns detalhes, né, dependendo do ambiente que estávamos, pessoas que estavam, às vezes a roupa que estava sendo vestida, que a pessoa estava vestindo, ou a gente estava vestindo. Mas eu vou dar o tema hoje, o dia e o lugar, porque todos nós, como eu, apesar de não lembrar de muitas coisas que talvez não foram relevantes, ou que não foram importantes, ou até foram, mas elas não necessariamente interferiram na minha vida. Agora, o profeta, ele está dando aqui o dia e o lugar. Por quê? Algumas das coisas eu me lembro. Aqui eu vou ter que admitir para minha esposa, que está me vendo agora aí. Eu me lembro de ir ao lugar. Me lembro sim, sabe por quê? Porque não é uma questão de usar a minha memória e ficar pensando onde foi, como que foi. Não, é como uma fotografia, que eu chamo de experiências que nos marcam para sempre. É claro que a nossa mente, ela tem muito mais facilidade, olha aqui para mim, em guardar a tragédia, o dia mau, as dificuldades, do que na verdade a gente focar nas boas coisas. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Por que o texto diz isso? Porque coisa ruim não tem que trazer à memória, já vem sem você trazer. Você já percebeu que aquilo que você quer esquecer às vezes vem à mente, aquilo que você quer lembrar de bom some da tua mente? É exatamente o fato, querido, de que a gente precisa ter referências na nossa vida de momento. Eu estou aqui olhando o texto, tá? Você que entrou, o que eu estou dizendo? O quarto versículo de Daniel 10 diz, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Eu vou te contar hoje que não é uma coincidência, mas de um texto que eu compartilhei hoje pela manhã com lideranças, qual que é a receita que o autor aos Hebreus, por exemplo, nos dá quando nós estamos passando por dificuldades, desistência, quando estamos duvidando de Deus. Sabe aquele momento difícil da vida? Qual é a receita? Vou te mostrar já. Tem a ver com esse texto aqui. Então vamos lá. Ele está onde? Ele está no rio, à beira do rio Hidekel. Esse rio, ele é conhecido como Rio Rápido, referindo-se ao rio Tigre. Você percebe que a referência do lugar é porque ele está mostrando que ali ele teve uma experiência com Deus que estava marcando a vida dele. A minha pergunta nesses dias de jejum é que se você está percebendo detalhes, se você está entendendo esse nosso encontro aqui a cada noite e o quanto ele pode interferir, o quanto ele pode movimentar
direcionar a tua vida. O quanto de fato ele pode mover sobre a tua vida. Você que conseguiu chegar aqui agora, me perdoe, teve um problema técnico aqui na montagem, né? Porque nós estamos usando 2 aparelhos, tudo estava em ordem, mas alguma coisa travou, né? O inimigo aqui, o nosso YouTube, e eu fiquei por aqui mesmo. Então, para você que chegou atrasado por conta disso, eu li o texto de Daniel 10:4, e todos continuem aqui, falando a respeito disso, sabe? Que o profeta Daniel, ele dá detalhes. É como se ele estivesse escrevendo um diário e ele está mostrando detalhes da sua experiência. E quando nós damos detalhes, você está contando de um lugar que você foi, da hora que você estava, e dando detalhes do dia, normalmente aquilo ali tem a ver com algo que marcou a tua vida. E ele marca, né? Porque ele está falando do rio Idequel, esse rio é chamado Rio Rápido, Rio Tigre, e ele está mostrando sobre a experiência. Eu disse aqui, e aí vamos continuar agora, que todos nós não lembramos de muitas coisas, apesar das mulheres lembrar mais do que os homens. Mas o que eu quero mostrar é que eu, por exemplo, existem lugares, situações, aliás, que eu me lembro de ir ao lugar. E o texto hoje, apesar de ser um texto pequeno, com uma referência apenas geográfica, ele carrega para nós, querido, uma verdade poderosa para o 4º dia. Deus quer marcar o encontro com você, o dia e o lugar. Quando você está disposto a jejuar, você está provocando esse encontro com Deus, essa geografia, esse cronos de Deus, esse momento no relógio. É você que está marcando, você está todos os dias, 18 horas, ou um pouco antes, ou um pouco depois, entregando ali, fazendo sua última refeição, consagrando o teu jejum. Alguém mais está sem som aí? Alguém está dizendo que está sem som? Acho que não, estão dizendo amém, acho que só algum outro. Então ali você está dizendo o seguinte, o dia e o lugar, eu dei esse tema aqui, você está direcionando, você está provocando esse dia e esse lugar na tua vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você, olhando as referências de lugares que marcaram a Bíblia, que também você percebe que a Bíblia vai nos dando algum nível de referência sobre o lugar, nós temos que incluir esse lugar aqui. A gente fala do Monte Carmelo, Monte Sinai, Monte Gólgota, lugar do Jardim do Túmulo, Monte das Oliveiras, que mais? Hermon, vários lugares. O Vale de Elá, que é o vale onde Davi lutou com Golias. Eu não estudei para a prova aqui hoje não, mas assim, me vem à mente facilmente vários ambientes bíblicos entre os 2 montes, né, Baal Gerizim, conta ali o Monte da Bênção e Maldição, vários lugares. Agora perceba, se a Bíblia dá esses lugares, inclusive tem que acrescentar isso aqui também no nosso currículo, como o Vale de Jaboque, né, só vai vindo, né, Manaim, outro lugar, aqui foi o lugar que Deus se encontrou com Daniel e revelou o futuro de Israel. Aqui, nesse texto que eu li hoje, Daniel 10:4, e o dia e o lugar foi a experiência de Daniel. O que eu quero estimular você? Qual vai ser a tua experiência? Qual é o dia e o lugar? Será que a gente tem também esse poder tanto de olhar para trás e lembrar sobre momentos que vivemos em nossa vida e nós lembramos desse lugar para nos fortalecer? Aqui foi o lugar que ele se encontrou com Daniel, revelou o futuro de Israel, na maior profecia dada pelo seu servo. Então, a gente está debaixo de um momento, Daniel 10, de 1 a 21, graças a Deus é o 4º dia, 4ª palavra, que coisa linda, né? Estamos entrando no 4º dia de jejum da palavra. Qual é o dia e o lugar? Rony está perguntando aqui. Talvez ele está estimulando ou talvez ele está perguntando mesmo, né? Porque alguns chegaram um pouco atrasado aqui, porque nós tivemos um problema lá no YouTube. Rony, o dia e o lugar, exatamente quando o profeta Daniel, no capítulo 10, versículo 4, ele diz, no dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, o que ele deu aqui? Um dado para que as arqueologias, os arqueólogos, para que os historiadores, eles possam acessar exatamente. Quando a gente vai pregar um texto desse, também nos ajuda a perceber. Por exemplo, vou te dar um dado aqui, eu não ia entrar nesse mérito, né? Mas era o 1º mês do calendário judaico, quando o povo celebrava a Páscoa, a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Daniel, ele não estava podendo comemorar essas festas. Ele está no período de festas,
Olha bem que está tirando aqui, extraindo um detalhe, né? Por causa do que ele disse aqui, do dado que ele deu. Ele está jejuando exatamente nesse período. Agora, o que eu quero mostrar para você aqui é exatamente o quanto eu e você precisamos de referências. Você não precisa forçar a barra. Por exemplo, no casamento tem um dia e um lugar. O dia do casamento, e talvez nem foi exatamente ali a maior experiência. Foi o dia que você entrou na sua própria casa, você casar o dia que o primeiro filho nasceu, talvez você que teve a formatura do teu filho. São coisas que marcaram nossa vida e que elas servem como alimento hoje para os dias das dificuldades. Cada dia será o nosso lugar, Adriano está falando aqui. Isso sim faz sentido, boa tua palavra. Agora, o que isso significa? Eu estava compartilhando hoje sobre essa perspectiva do dia e do lugar. Olha que interessante nessa minha mensagem no limite. Hebreus capítulo 10, 32. Não estou saindo da história não, tá, gente? Eu estou apenas agregando aqui um valor. Hebreus 10, 32, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O autor aos Hebreus está falando o seguinte: vocês se lembram quando vocês foram iluminados? Ele está se referindo à igreja que sofria. Uma igreja que sofria perseguição, de um povo que era exposto publicamente, suas casas eram invadidas. Estou falando da época da igreja primitiva. Eles eram presos por causa do evangelho. Aí o autor dos Hebreus está dizendo: vocês se lembram que quando vocês foram iluminados, vocês foram tão perseguidos, mas vocês ficaram firmes. Aí ele está, na verdade, cobrando, ou pelo menos perguntando a eles, onde está a força daquele dia? Onde está a convicção do passado para vencer as batalhas do presente? Alguém pode escrever isso aí? Onde está aquela convicção do passado? Qual convicção é essa, apóstolo? Quando você foi iluminado, segundo o texto aos Hebreus 10, 32. Não estou sendo o texto não, eu estou lá em Daniel 10, 4. Mas eu vim para cá para te mostrar qual é aquele momento que Daniel está registrando, né? Toda a confirmação que eu precisava. Amém, querido, amém, está falando aqui. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo? Nós cristãos, seja novo convertido, seja você nem evangélico, mas que está aqui comigo agora, eu fico muito animado quando eu sei de pessoas que estão aqui. A pastora Osana escreveu aqui: onde está a convicção do passado? Né? Aí tem mais uma parte, pastor, mas já agradeço. Para enfrentar as batalhas do presente. Que convicção é essa? A Bíblia às vezes não fala para algumas coisas você visitar o passado. Mas o autor aos Hebreus está dizendo aqui, lembre-se de quando vocês viram a luz pela primeira vez. Vocês jamais devem esquecer daquele dia que vocês receberam a luz. Vocês enfrentaram uma luta dolorosa. Eu vou ler uma paráfrase desse texto aqui de Hebreus, eu vou encontrar aqui, você vai ver que fantástico é esse entendimento. Mas para que isso? Aqui dentro do ambiente da nossa live, eu quero deixar uma marca para você nessa live de hoje. Nesses minutos que nós temos, nesse quarto encontro que nós temos, que quando Daniel 10, 4, tá, gente, está focado lá, ele fala do dia exato, ele levou os historiadores, ele levou a gente que estuda, lembrar que é o primeiro mês do ano do calendário religioso, é o calendário da Páscoa. Ele está mostrando que o jejum de Daniel aconteceu nesse período. Olha que coisa linda. Então a gente está vendo que o jejum dele não foi em fevereiro, mas podemos dizer que nós estamos citando época de abril, né? Época de abril depende do calendário judaico. Então a gente tem uma referência. Aí você vai lá em Israel, vai lá na Babilônia, nessa época, e vai entender como era o tempo e as estações. Olha como que facilita. Historicamente, fantástico. Mas eu diria para você, Rony, palavra tremenda, é verdade, que a gente precisa também firmar. A apóstola tem uma coisa muito tremenda. Ela tem uma agenda lá, um diário, né, que se chama, que ela já por anos, às vezes chega o dia de hoje. Se ela quiser saber, eu acho que uns 5 anos atrás ela já tem, 4 anos e tal, se ela estiver aqui me ajude, para ela saber o que ela estava fazendo nesse dia de hoje, há 3 anos atrás, ela tem como olhar, pastor Osana. A Osana tem cara também que tem esse tipo de diário, né? Às vezes é interessante, né? Olhar ali atrás. Para quê?
O que eu estava fazendo? Aí tem dia que ela fala assim, Joel, eu fui ler aqui onde a gente estava 2 anos atrás, aí a gente celebra, né? A gente lembra, e às vezes, olha que coisa, às vezes a gente olha e lembra que foi um dia muito difícil, foi um dia muito desgastante. Aí a gente está 2 anos depois em um dia maravilhoso. Então você percebe que alguém está dizendo Deus age na organização também. Não é para oprimir ninguém, você não tem que sair daqui hoje montando diário, não. Eu não tenho essa habilidade toda, não. Mas eu estou te encorajando a lembrar, né, o que Deus fez. Aí eu te levei para o texto de Hebreus. Aí eu fazendo uma paráfrase aqui no texto de Hebreus, que eu li, eu vou ter que ir lá em cima lembrar o texto, né? Mas eu já cheguei aqui, eu vou ler, depois alguém escreve se lembrar qual versículo que eu coloquei de Hebreus. Me fez lembrar da devocional do apóstolo sobre a diferença entre motivação e inspiração. Vocês viram isso no livro dessa semana? Fantástico, acho que foi devocional de ontem. Depois que foram iluminados, vocês suportaram uma provação enorme, que os lançou na maior luta que já enfrentaram em suas vidas. Mas a parte mais crítica da batalha resultou nos ataques persistentes que literalmente maltrataram suas mentes. Isso aqui é uma releitura, um entendimento, uma paráfrase, né? Uma abertura de Hebreus 10:32, foi o texto que eu citei. Eu trouxe você para Hebreus, obrigado aí, Jana Pina, não sei, acho que é isso mesmo. É isso aí, Hebreus 10:32. Esse texto, eu consegui fazer uma conexão desse texto de Hebreus 10:32 com Daniel capítulo 10, versículo 4. Quando eu elucidei que enquanto Daniel narrava a questão geográfica dele, o dia, ele está mostrando o lugar e o dia, que é um texto despretensioso, né? Ele é um texto apenas de passagem. A gente poderia só passar nele para amanhã, mas eu não deixei só passar, não. Eu estou dizendo que hoje é um dia importante. O 4º dia, 10:4, ele está mostrando que nesse dia, na experiência de Daniel, ele teve uma experiência lá no Rio Tigre, no Rio Rápido. Ele viveu algo que marcou a vida dele, onde ele estava recebendo a profecia que mudaria a história do mundo, porque Deus estava falando com ele sobre a nação de Israel, sobre o futuro, as 70 semanas de Daniel. É um livro fantástico, o livro de Daniel, inclusive curiosos aí, estudem. E aí eu trouxe para Hebreus, porque ele está dizendo o seguinte, olha, quando você estiver passando por um momento difícil, olha aqui para mim, querido, você estiver vivendo, até mesmo, sabe, aquela hora de quase duvidar de Deus, estou dizendo quase, que duvidar nunca, aquela hora do limite. Eu preguei hoje de manhã isso para a liderança que estava comigo lá, isso e mais coisas, né? Aí o texto falando assim, rebobina a fita, agora eu falei coisa antiga, né? Volta na cena do momento que você viveu uma experiência e revigora as suas forças. Eu diria que às vezes esse dia, como eu falei, para um casal, é ver o dia do casamento. Um pastor esses dias falou assim, apóstolo, eu me lembro que quando o Senhor me ordenou, o Senhor liberou uma palavra profética. Ele falou, você lembra? Eu falei, eu não. Honestamente, eu não lembro. Eu falei com ele, se você mandar para mim, eu gostaria para poder assistir. Mas ele falou, mas eu lembro. Sabe por quê? Porque quando, inclusive, estava acontecendo com ele um momento muito doloroso, eu estou passando por esses momentos, eu pego aquele vídeo e eu assisto aquele vídeo. Aí ele falou assim, eu já assisti essa semana umas 10 vezes. Eu falei, então a semana está difícil, hein? Por quê? Ele está colocando em prática o que Daniel, o que o livro de Hebreus está dizendo. Volta ao lugar, sabe, lembrai-vos, tira uma fotografia daquele momento, faz um print. Lembra, querido, eu estou te falando sério, para você pensar, olha, meu Deus, eu estou aqui, não dá jeito para a vida. Lembra daquele dia da tua formatura, que você estava cheio de expectativa, que na sua profissão você ia romper. Lembra no dia do teu casamento, você está pensando em separar, vai lá ver a palavra que você recebeu, vai lá ver o momento que vocês fizeram aliança com o outro. Lembra, seu filho está te dando tanto trabalho, lembra o dia que você consagrou ele no ministério, você de repente tem uma foto desse dia. Mas sabe o que eu estou querendo dizer na prática? Não é que você vai lá nos arquivos buscar uma fotografia só. É na tua mente você dizer, Deus, eu estou aqui me lembrando, eu estou trazendo a memória, isso mesmo, e vou romper na minha vida. Eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje. Eu dei, cada dia a gente, bem espontaneamente aqui, traz um entendimento, né? O tema de hoje que eu coloquei como se fosse o dia e o lugar. E aí, para estimular você
a estar muito ávido para que você também possa ter o dia e o lugar da sua experiência poderosa com Deus, e a tua vida vai ser realmente impactada para impactar a vida de muitas outras pessoas. Eu quero orar por você, beber essa aguinha aqui, secou a garganta, e eu quero clamar a Deus por sua vida. Eu queria que você pudesse agora estar se preparando para isso. Olha, que coisa tremenda, né? Das maiores alegrias para ministrar algo é quando tem pessoas ávidas para receber. Eu fico feliz demais, fico animado aqui, né? De poder compartilhar com você a bênção de Deus e a gente poder pontuar. Irmãos, fica firme. Dia 21, a essas horas, a gente vai estar entregando o último ciclo de oração ao nosso Deus. Então, de entrega ao nosso Deus. Então você precisa permanecer. Temos celebração amanhã, temos movimento, a vida vai continuando, mas você vai ali firme. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora me colocar diante do teu altar. Assim como o profeta Daniel tinha o dia e o lugar. Eu estou aqui na minha casa, o dia é dia 4 de fevereiro de 2025, e eu quero, assim como o profeta Daniel disse o dia e o lugar, aonde naquele momento ele estava registrando na mente dele, que lá no mundo espiritual, e isso é fato, estava acontecendo algo a favor da nação de Israel, por conta da oração e do jejum dele. Cada pessoa que agora Deus está declarando com a boca deles o dia e o lugar. Eu estou agora declarando aqui de minha casa, da sala de oração, do meu ambiente de oração, de leitura, de devocional, do meu lugar, Pai, onde eu busco a Tua presença. Eu clamo agora, meu Deus, por cada querido e querida aqui agora. Eu clamo sim, meu Pai, por aqueles que têm colocado as suas causas diante do Senhor, para que eles possam também ter um registro na Tua vida, de que houve um momento, o Senhor interferiu na história deles. Pai, no nome de Jesus, eu clamo agora pela Tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor nos encontre. Porque quando temos uma geografia, o dia e o lugar, nós estamos dizendo, estou aqui, Senhor, estou aqui. E por isso cada pessoa aqui que está interagindo, e aqueles que só estão assistindo, não tem problema, aqueles que estão engajados nesse propósito, que o Senhor os encontre para viver o sobrenatural. E o Senhor guarde para que eles mantenham-se firmes nesse propósito, para que não haja intrigas familiares, problemas, às vezes, que tire esse ambiente. Às vezes a pessoa está com a casa toda com luta, gente brigando, não tem um ambiente de paz. Que o Senhor traga uma paz que excede todo entendimento e os abençoe, meu Pai, cada igreja, cada líder, cada pastor, cada ovelha, cada querido que está aqui, cada pessoa então que nem cristão é, mas está aqui comigo nesse propósito de jejum e oração. Que o Senhor os encontre, os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, gente, eu cheguei aqui, falei até pro Zac, eu vou falar só uns 15 minutos, até porque é para te ajudar também na sua demanda aí, mas eu me empolgo, sabe por quê, gente? Eu fico apaixonado de ver como que a palavra pode nos ajudar realmente a romper, a crescer e poder viver o melhor tempo da nossa vida. Amo demais poder estar aqui com vocês, os abençoo, e lembrando que Shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Hoje foi o dia e o lugar, não perde por nada, porque nos encontramos amanhã, na celebração, claro, no Projeto Vida, ou nos projetos, né, em todas as igrejas, e claro, às 21 horas vamos estar juntos. E nos perdoe o pessoal que perdeu o time do YouTube e acabou não conseguindo, eu vou manter aqui salvo essa live aqui. Beijo para todos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, e o Senhor te dê shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Deus abençoe.